vocês não aprovaram na Assembleia hoje de manhã lá no Tesourinha? Somente foi aprovado a questão do ticket de refeição, que passa de R$ 16 para 19. E as demais cláusulas foram negadas, porque a categoria entende que é praticamente um insulto aos rodoviários. A gente tem o mesmo índice do ano passado, que foi sem mobilização, que foi um dissídio goela abaixo da categoria. A categoria entende que hoje está forte, que a luta é válida e vai lutar pela causa principal que não está em pauta, que é as 36 horas semanais que a gente discute. Serviço essencial é necessário, todas as categorias têm e a nossa, infelizmente, ainda não tem. 7,5% foi o que havia sido oferecido. Vocês consideram isso muito abaixo e continuam pedindo os 14%? Na realidade estão abrindo precedentes só para a questão financeira. E a gente implica e diz que a nossa luta é pela qualidade de vida. Estão enfatizando na questão do percentual e estão esquecendo o mais importante, que é a jornada de trabalho, que é 6 horas já, que a categoria pede. O fim do banco de hora, o fim da compensação. A nossa bandeira maior é isso. Não foi aceito esse 7,5% hoje, porque não foi discutido isso. A gente enfatiza que a gente quer que se discuta é a questão da jornada de trabalho, qualidade de vida para os rodoviários. A jornada de trabalho de 6 horas por dia, 36 na semana, é mais importante, digamos assim, é mais bandeira do que os 14% de reajuste? Absolutamente. 6 horas já, absolutamente. A categoria clama as 36 horas semanais. E esse clamor não está sendo ouvido pelo judiciário nem pelo patronal. Vocês querem levar essa questão para a mesa de negociação e, aliás, estão aqui porque querem ser recebidos novamente pela desembargadora. Isso, para nós ressaltarmos e explicarmos para ela, para que ela entenda, para que ela escute os rodoviários e entenda que esse movimento é consciência independente dos rodoviários. A gente entende que a nossa bandeira maior é as 6 horas e não estão abrindo precedente para a gente conseguir negociar isso. Agora, para a gente entender, né? Vocês pedem 6 horas. Como que funciona hoje, Barreto? Quantas horas tu no caso és cobrador, né? Quantas horas motoristas e cobradores fazem? Como que é? Olha, a gente tem, a nossa carga horária são 7 horas e 10. Mas dentro dessas 7 horas e 10, a gente chega até 4 horas de intervalo. Então a gente fica 11 horas, de repente, às vezes até 14 horas à disposição do patrão, que segue trabalhando 14 horas. Longe da família, longe de tudo. Por isso que a gente segue. A nossa linha é 6 horas, direto, 36 horas semanais, e isso não tem precedente, não está sendo discutido. Barreto, rapidamente para finalizar, vocês são trabalhadores, mas tem muito trabalhador aí que está sentindo falta dos ônibus, né? Um recado rápido para a população. A gente tem, o recado para a população é que a população tem que ter isso que a gente está tendo agora, consciência independente e saber que se lutando a gente pode conquistar. Porque a luta do trabalhador, somos 8.500 trabalhadores paralisados por o nosso ideal e a população tem que conscientizar isso, entendeu? E a gente pede para o prefeito, já foi exposto, já foi pedido. Se ele autorizar o passe livre, descontando não da população, que foi o que ele falou, descontando dos empresários, a gente volta a 100% ainda hoje, eu garanto. Ok, Cristina, depois da entrevista aqui com a comissão de negociação, pessoal aí pedindo, né, às 6 horas já, 6 horas de trabalho por dia, voltamos aí contigo. Cristina. Ok, Vanessa, e após a Assembleia que decidiu então pela continuidade da greve, a IPTC oficializou o valor de R$ 4,00 para lotações e vans escolares, com o objetivo de facilitar o troco. O valor é caro para muitos passageiros e chegar ao trabalho tem sido um sufoco. Tá difícil a gente trabalhar, complicado. Chegar atrasada, tudo no serviço, né? E eu tenho que pegar a lotação até eu chegar no trabalho. É um sufoco, né? Todo dia, mas fazer o quê? Há 2 dias eu não consigo vir trabalhar. Aí o meu gerente disse, tu vai ser descontado. Aí eu disse, mas não pode. Mas tem que dar um jeito de vir. Mas como? Se eu não tenho como ir, só tenho tri. Bem complicado, tipo, tem que dar um jeito, arruma uma carona, pede pra alguém, é aquilo, as mesmas coisas de sempre. Ameaçaram te descontar dia ou não vai dar mais pra você trabalhar com a gente? Só rescindiram o meu contrato de estágio. Eles querem saber que a gente vai trabalhar, não interessa como. Você foi ameaçada a ser descontada, alguma coisa? Não ameaçada não, mas sou cobrada por causa de horário, por causa de falta. Tá acontecendo bastante. O patrão fala pra mim, porque atrasou, você vai dar explicação, não tem ônibus, não tem isso e aquilo. Ele não quer saber de explicação de empregado. Tá sendo descontado? Com certeza, com certeza. Se não no dinheiro, sim com reclamações em cima da gente.
Como deu para ver aí, muitas pessoas não estão conseguindo chegar ao trabalho ou pelo menos estão se atrasando. E mesmo quem não usa o transporte público também acaba sendo afetado. É o caso, por exemplo, dos donos de lojas que ficam sem funcionários para trabalhar e sem clientes para comprar. O prejuízo desses dias parados é real e vai ser pago por alguém. Quem? Quem não consegue chegar ao trabalho pode ser descontado? Um funcionário pode ser demitido por abandono de emprego? Convidamos para vir ao programa para esclarecer essas e outras dúvidas o procurador adjunto do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rogério Fleshman. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço, Rogério. Boa tarde, Cristina. Bem, como é que fica isso, afinal? Os patrões podem descontar os dias parados pelo funcionário que não está conseguindo chegar porque não tem ônibus? Cristina, em primeiro lugar, só preliminarmente queria esclarecer que o Ministério Público não pode, nesse momento, emitir uma opinião conclusiva a respeito do assunto, porque é um tema controverso e nós não temos nenhuma investigação ainda concluída e até onde tivemos notícia nem iniciada sobre esse tema. Então, pretendo aqui, na verdade, situar a discussão jurídica que existe e, eventualmente, arriscar algum prognóstico a respeito do que a Justiça do Trabalho pode vir a decidir nesse caso. Não existe, de fato, na legislação trabalhista nenhuma previsão de que, por conta de greve do transporte público, possa o trabalhador faltar. Então, em princípio, numa interpretação literal do texto de lei, se diria que, faltando ao trabalho, deveria ser descontado. Por outro lado, existe uma gama de normas no sentido de que, por conta da força maior que ocorre, não deve haver desconto. Por exemplo, a gente cita o artigo 61 da CLT, que prevê expressamente que, no caso de força maior, o que deve acontecer é compensação de jornada. Quer dizer, interromper o trabalho por conta de um evento que não é devido a uma atitude ou uma situação do próprio trabalhador, essa falta ao trabalho deve ser compensada em um outro momento. Existe previsão também na legislação civil, no sentido de que, por conta de força maior, caso fortuito, não é possível imputar ao devedor, ou seja, a pessoa que tem a obrigação de cumprir aquele dever, de ser penalizada. E na Justiça do Trabalho, vige o princípio, assim como na Justiça Penal existe o princípio do indúbio pro réu, na Justiça do Trabalho existe o princípio do, na dúvida, pro trabalhador. Quer dizer, esse é um princípio que há muito tempo, desde as origens da Justiça do Trabalho, é aplicado. E esse princípio se imagina que, em tese, vai ser aplicado também nessa situação. A princípio, de forma alguma, o trabalhador pode ser demitido, por exemplo, acusado de ter abandonado o emprego? De maneira nenhuma, não entendemos nesse sentido. Pois é, e como é que fica o próprio patrão, na verdade, que está assumindo essa conta, de ter que pagar, no caso, o funcionário que não está indo, e como eu disse, no caso de um dono de um estabelecimento pequeno, que não está nem conseguindo vender nisso aí, o prejuízo que ele fica, ele pode cobrar de alguém? Essa situação é complicada porque nós temos um terceiro elemento aí, que é o sindicato e o movimento grevista, quer dizer, há uma relação empregado-empresário, e um terceiro elemento que está na sua legítima reivindicação, afinal o direito de greve é previsto na Constituição, enfim, devemos respeitar. Essa situação, só para responder a tua pergunta, provavelmente há possibilidade de ajuizamento de alguma ação, especialmente porque a greve nesse momento é ilegal por conta do descumprimento da decisão judicial. Mas evidentemente, isso a depender da posição do judiciário. Bom, e o que pode fazer aquele empregado que está sendo ameaçado? Como nós vimos ali, teve uma estagiária, inclusive, que foi encerrado, o estágio dela em função de ela não chegar a tempo do serviço. Se tem sempre como princípio de que o risco do negócio é do patrão. Quer dizer, o empregado não está obrigado, por exemplo, a tirar do seu próprio salário um valor para pagar um táxi, ou uma lotação, ou uma van, agora que está sendo disponibilizada, para se dirigir ao trabalho. Quer dizer, ele recebe o adiantamento da passagem para pagar o transporte público regular. Não é? Então, imagina que o trabalhador que já ganha um salário que não é de alta monta, vai agora tirar do seu próprio bolso para poder se deslocar por conta de uma greve pela qual ele não é responsável. Então, entendemos que deve haver, como já adiantou, inclusive, o presidente da Matra, no Rio Grande do Sul, no sentido de haver um entendimento com o patrão, inclusive de o patrão pagar o valor do táxi-lotação, da van, enfim, e, eventualmente, se não houver possibilidade de negociar isso nesses termos, aguardar para compensar futuramente. Ok, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, muito obrigada por esses esclarecimentos. Realmente um acordo aí entre empregado e patrão pode ser a melhor saída. A seguir, nós vamos mostrar os diversos problemas do transporte público. A partir de hoje, vamos exibir reportagens que buscam explicar a crise na mobilidade urbana da